almas divididas, cheias de ódio, facção, dissensão, prevenção, malícia, como você encontra por aí. Isso é tudo, é um ajuntamento, é um clube, mas não é igreja. Igreja de Deus tem que carregar algumas marcas do DNA de Jesus, do DNA do Evangelho. Tem que carregar algo da genealogia do Cristo, tem que nascer de Jesus, ou seja, tem que ser filha de Deus, no sentido de carregar os traços do Pai. Do contrário, não é igreja de Deus, não é igreja de filhos de Deus. É uma igreja só de um ajuntamento político, ideológico, religioso, busca de poder e interesses diabólicos e mesquinhos, diferentes, mas que vocês sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Isso parece agora uma coisa completamente impossível de que se obtenha, mas eu já vivi em igreja assim. Eu fui pastor 7 para 8 anos com meu pai, na Igreja Presbiteriana de Manaus, nos anos 70, e nós éramos assim, cheios de consolação, de amor. Vocês lembram o pessoal de Manaus que me assiste aqui, os da antiga, os jovens já nem lembram mais o que é isso, ou nem foram informados. Consolação de amor, comunhão no Espírito Santo linda, parecia a vivência de uma coisa madura do livro de Atos dos Apóstolos, cheios de afetos, de compaixão, de misericórdia. Quanta cura se derramava, quanto milagre, quanto socorro, como não havia nenhum pobre miserável entre nós. E eu conheço essa alegria, e meu pai também, de ser pastor de gente assim, de olhar e dizer: a igreja é verdade, a igreja é possível, ela pode acontecer, ela está aqui diante dos nossos olhos, e nós somos parte dela, e ela aprende o Espírito de Cristo conosco, de modo que nós estamos cheios de alegria por vermos que esses discípulos que Deus nos deu pensam a mesma coisa, têm o mesmo amor maduro, são unidos de mente, de alma, têm os mesmos sentimentos ternos, de alegria fraterna, ardente no coração. Eu me lembro a quantidade de amor fraterno ardente, paixão fraterna que havia no meu coração por aqueles irmãos lindos que cumpriam esse espírito aqui. Eu tive essa experiência de pastorear essa igreja durante uns 5 anos em Niterói, na Igreja Presbiteriana Betânia, quando ela praticamente se tornou uma comunidade assim. Não tão maravilhosa como foi a de Manaus, eu nunca vi nada igual, mas maravilhosa também a Igreja Presbiteriana Betânia em Niterói. Tivemos alguns anos de profunda fraternidade ardente, de paixão amorosa e fraterna uns pelos outros. Igreja é possível assim, e ela só é linda quando ela se torna assim, quando a gente não faz nada, preste atenção, por partidarismo. Agora compara com o que você tem em volta, tudo é partido, tudo é dividido, tudo é faccionado, tudo é guerra civil, religiosa, tudo é grupo contra grupo, interesse contra interesse. Você sabe perfeitamente como isso que se sonhou que fosse igreja desapareceu da face da terra. Nada façais por partidarismo. Você veja,
A chamada Igreja de Deus está toda dividida em partidos, em grupos, em opiniões, em facções, em verdadeiras milícias de interesse perverso, cada um se apresentando em nome de Jesus, carregado de todo o partidarismo. E você quer que eu chame isso de igreja? Não. Isso é uma milícia religiosa, cheia de ódio recíproco. E eu não posso ter nada a ver com isso. Eu quero a comunhão simples de 2 ou 3 que se amem com sinceridade, com verdade, com sinfonia e que se reúnam em nome dele, conforme ele disse. Nada façais por partidarismo ou vanglória, a jactância de eu sou maior, eu comecei, eu mereço a honra, eu deflagrei. Mas você vê que quase todos esses grupos se dividem por causa do partidarismo e da vanglória. E acabam se odiando, brigando, se odeiam. Não podem mais nem se ver. Tem gente que contrata capanga para bater, dar surra, jogar fora da estrada, apavorar a família. Você não tem ideia de como esse negócio funciona. Por causa desse espírito da dominação, eu quero, é meu, foi meu pai que começou, eu sou dono dessa dinastia religiosa. É muita loucura perversa que não tem nada a ver com Cristo e o Evangelho. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Isso vale lá na igreja, na comunidade, na congregação, no ajuntamento fraterno, tanto quanto em família, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Na minha família também tem que ser exortação em Cristo para edificar, consolar, erguer, consolação de amor, comunhão no Espírito entre mim, minha mulher, meus filhos, entranhados afetos de carinho mútuo, de misericórdia, de tratabilidade. Essa é a alegria que enche também o coração de um pai, quando ele vê os filhos tendo a mesma consciência, entendendo o que é básico na vida do mesmo modo, unidos de alma como família, tendo o mesmo sentimento mútuo, recíproco, de cuidado e de honra compartilhada, nada fazendo por divisão, como a gente vê não só nas igrejas onde é abundante o fenômeno, mas nas famílias. É aquela pergunta de Paulo: como é que a igreja vai ser legal se a minha família é horrível? E se supostamente a igreja é feita de um ajuntamento de um monte de pais de famílias e de famílias? Se essas famílias são horrorosas, essa igreja vai ser demoníaca, porque tudo tem que começar nos âmbitos do amor mais próximo e mais íntimo que eu consiga praticar, vivendo com humildade. Sem humildade a gente não consegue viver saudavelmente em lugar nenhum, nem na família da gente. Imagina, se eu me tornar um marido sem humildade, eu esmago a minha mulher, eu trituro meus filhos, eu vou ser um tirano, eu é que sei, sou mais velho, vocês vão ter que comer feijão mais 1000 anos para ver o que eu vi, aprender o que eu aprendi, sofrer o que eu sofri. Isso pode ser um argumento de um chauvinista machista, mas é sem amor e sem humildade. Porque a humildade se curva, observa e aprende todo dia, com crianças, com netinhos, com filhinhos, com circunstâncias, com a experiência das novas gerações. Tem que haver humildade. E também é óbvio naquilo que você chama de igreja. Se os que se intitulam líderes não forem humildes,
Eles não vão absorver sentimento, alma, afeto, percepção, conflitos dessa nova geração. Sem humildade, a gente não se torna úmido, não se torna fértil para a semente do aprendizado das novas coisas, porque humildade, humus, umidade, vem tudo da mesma raiz. Por isso, o humilde de espírito é que é do reino dos céus, porque ele não para de crescer, de aprender, de ser ensinável. Por isso, tem que ser cheio de humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo diz que tem que ser assim naquilo que a gente chama igreja, mas tem que ser assim naquilo que a gente chama família, que é a igreja mais essencial, que é a matrix mais fundamental do que pode vir a ser igreja, é a minha família. Eu amo a minha igreja familiar, amo a sinceridade entre nós, a franqueza, o amor, o respeito, o carinho, a consideração, o privilégio que uns dão aos outros em honra, os cuidados, o bem falar, o construir você no mundo, como os filhos e os netos amorosos falam. Eu amo a minha igreja. Ela é muito mais do que 2 ou 3. A minha igreja familiar é feita de mais de 2 dezenas de pessoas. Elas não são todas iguais, mas elas têm convergência de pensamento para as mesmas colunas mestras que edificam o pensamento segundo o Evangelho, os sentimentos, as emoções. Todos fazem a mesma convergência para aquilo que é importante. Eu amo a minha igreja. Tem gente que diz que eu sou desigrejado. O que eu mais faço é abrir igrejas. Está cheio de grupos do Caminho da Graça. Eu passei a vida abrindo dezenas, centenas de igrejas. Até hoje, todo dia, tem gente que se comunica comigo dizendo: comecei um grupo, uma congregação, uma igreja baseada no que você ensina. Isso está crescendo aos milhares pela terra. Aos milhares. E você vem dizer que eu não sou um homem da igreja? Eu sou infinitamente mais do que você. Quem está aqui ensinando o que é a igreja, como ela deve amar, como ela deve se posicionar, sou eu, não é você, meu amigo. Chamando todo mundo para essa convergência no Evangelho, é um privilégio meu, que eu faço com humildade, considerando os outros superiores a mim mesmo, a começar da minha casa. Minha mulher tem primazia sobre mim, meus filhos, meus netos, aqueles que me ajudam no serviço. Senão, o Evangelho não terá tido nenhuma entrada na minha existência, na minha mente, no meu coração. Não tenha cada um em vista o que é apenas propriamente seu. Na família, por exemplo, hoje em dia, cada um só tem em vista o que é propriamente seu. É o quarto, é a minha privacidade, é até o meu móvel, que foi o pai que deu, a mãe, é tudo, é uma demanda, é uma cobrança, é uma veemência, é uma arrogância. Não há mais quase nada em comum, nem mesmo em família. Cada um dividindo os seus pedaços. Por isso há cada vez mais briga na hora que um pai morre, uma mãe morre, na divisão da herança, porque já é todo mundo tomado por partidarismos, divisões, é meu, isso não é teu. É um sentimento horroroso que não tem como melhorar ninguém. Não tem como melhorar a família. Vai melhorar o quê? Melhorar o ajuntamento desses desajuntados num agrupamento chamado igreja,
que magicamente vai ficar melhor sendo vocês tão ruins assim? De onde é que veio essa expectativa mágica? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Isso vai da escolha na geladeira. Eu abro, eu tenho 5 coisas que eu consigo comer, 3, 4. Tem uma que só uma pessoa da família come aquilo por alguma razão, de saúde, dieta ou até mesmo de prazer, não consegue comer outra coisa. O que eu faço? Eu vou e pego essa coisa? Ou eu me sirvo do que eu posso e reservo aquilo com todo amor para essa pessoa? Parece bobagem o que eu estou dizendo, mas não é não. Os ferimentos leves do cotidiano vão se aprofundando por atitudes desse tipo de egoísmo crônico, constante, desinteressado pelo que é dos outros, ou pela preferência dos outros, ou pela necessidade dos outros. Tende em vós, para viver isso aqui, agora Paulo diz o que eu tenho que ter em mim, senão isso aqui nunca existirá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, podendo qualquer coisa, não julgou ser igual a Deus. É um Deus que desiste de ser Deus, é um Deus que, sendo Deus, morre, é o Cordeiro que se entrega, que se estilhaça em vida, criando trilhões de universos, mundos e cosmos, porque sendo Deus não foi Deus para si, sendo Deus se deu para ser o Deus de trilhões de criaturas e de percepções e de mundos e de liberdades e de experiências. Para eu poder lidar com a diferença na família, na igreja, no mundo, eu tenho que ter esse mesmo sentimento que, podendo muita coisa, todavia não julga como um direito privilegiado, exercer esse poder, me tornar essa potestade, assumir que nem um filho tinha nascido, eu vim primeiro, logo eu sou o Deus da casa. Depende, graças a Deus eu tenho sido salvo pelos meus filhos tantas vezes, tantos anos, salvo pela minha mulher, salvo por netinhos, por pequenos movimentos deles que me ensinam tanta coisa. Porque esse sentimento de Cristo Jesus cresceu tomando conta de mim, cada dia mais toma conta de mim. E quando eu ficar ainda mais velho, ele vai crescer tanto que vai ser o próprio sentimento de Cristo Jesus em mim, podendo muita coisa e desistindo de muitas delas para transformar o que eu posso num poder que crie, que se identifique, que se esvazie, que assuma a forma de servo humano, de ser humano generoso na entrega, semelhante ao que haja de mais humano possível na humanidade. Quanto mais humano eu seja, mais divino meu ser se tornará. Quanto mais eu seja reconhecido como uma figura que todo mundo diz, ali vai um ser humano, tanto mais quanto eu seja reconhecido como um ser humano, como uma figura profundamente humana, mais santa será a minha vida. Quanto mais eu tiver a coragem de abrir mão, de tomar a minha cruz, de deixar de lado as brigas da loucura e viver
com o coração quebrantado, carregando a minha porção na vida, me tornando obediente até as últimas consequências, ao significado de estar crucificado com Cristo de verdade. Isso se manifesta no meu trato para com o próximo, para com todos. Que tipo de oferta à vida é a minha existência? Pelo que também Deus, em me encontrando nesse estado de crescência, me exalta espiritualmente sobremaneira. Posso não ser exaltado entre os homens, mas o Senhor me exalta. O mundo espiritual me reconhece. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, e sei quem é Caio, sei quem é o João. Qualquer um que assuma essa vida, Liane, que fique parecido com ele, é exaltado nessas dimensões que olhos não veem, ouvidos não ouvem, nem sobe a imaginação de homem algum, que é essa dimensão do nosso hipersignificado diante do Deus que tem prazer em filhos assim, acerca dos quais ele diz: eis aí mais um filho amado que faz aquilo que me dá prazer. Quando a gente se torna obediente e Deus nos exalta sobremaneira, e a semelhança de Jesus nos coloca assentados nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder, me exalta em Cristo, me cristifica, me faz habitar de um poder espiritual que estremece anjos, demônios, criaturas, porque eu estou fazendo a viagem de Cristo Jesus no mundo, na história e nas dimensões do meu próprio ser, do meu próprio coração. Esse é o caminho para a gente poder ser esse tipo de pessoa que não age por partidarismo, vanglória, disputa, guerra. Antes é humilde no trato, ama, é afetuoso, é generoso, é manso, é lindamente humano, extravagantemente divino na prática da sua humanidade mais simples. É isso que provoca essa alegria eterna no coração do Pai, que, como disse acerca de Jesus, quer dizer acerca de mim, de ti, de todos nós: eis o meu Filho amado, em quem eu encontro todo prazer, todos os dias. A sequência do texto que a gente leu aqui em Colossenses, eu não ia nem mencionar por causa do fato de já ter falado demais, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não gosta, sai. Quem gosta, chupa, aprende, sorve, cresce. A sequência, que é bem consequente, diz no verso 12: assim, pois, ou seja, por causa de tudo isso que vocês me ouviram falar até aqui, que Paulo escreveu, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, quando ele estava preso e impossibilitado de chegar perto, numa quarentena que pode ter terminado até na decapitação dele, há dúvidas a respeito. Mas ele diz: por causa disso, se é assim, andando nesse espírito, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A minha salvação só cresce porque eu fui salvo, sou salvo, estou sendo salvo e terei a completude absoluta da minha salvação
realizada material e ressuscitadamente em Cristo Jesus e espiritualmente, no processo que já se iniciou em mim e que não parará jamais. Eu estou desenvolvendo a minha salvação quando eu trato a vida do jeito que eu propus aqui, segundo Paulo. Ela cresce, a minha convicção, a minha raiz. A árvore da vida vai ficando frondosa dentro de mim, frondosa. A salvação vai se desenvolvendo, o fruto dela, que é alegria, justiça, paz, amor, bondade, fidelidade, vai se desenvolvendo, vai crescendo, e sobretudo aquela pacificação, aquela paz que excede a todo entendimento, que tira do coração todo medo, toda dúvida, e que faz você se saber assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É como se você fosse Cristo no trono. É o significado de ser e estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, herdeiro pleno de Deus, galardoado com toda a glória de significado de uma consciência que explodiu como consciência divina. Esse é o meu chamado, essa é a minha vocação, foi para isso que eu nasci. Esse homenzinho que vocês estão vendo aqui vai se tornar essa maravilha. É nessa direção que eu caminho hoje e ninguém vai me fazer voltar atrás, com a graça de Deus. Jesus, eu peço que essa palavra, que atingiu até aqui algumas centenas de pessoas, encontre lugar de compreensão, de ambição espiritual, de avidez espiritual para ser absorvida, para se transformar em comportamento, em emoção, em afeto, em alinhamento ativado do nosso ser, harmonizado com o espírito da tua palavra e caminhando em prática simples conforme o Evangelho, com a alegria de carregar um coração humilde e ensinável. Faz isso em mim e na vida de todos os meus irmãos e de todo aquele que queira desenvolver a sua salvação com temor e tremor, na presença desse Deus que é quem efetua em mim e em nós tanto o querer quanto o realizar.